Então a ANEEL emitiu um despacho hoje desqualificando o consórcio Gênesis para o lote 1 e 8 do leilão de transmissão que nós tivemos aqui no meio do ano, e isso faria a Transmissão Paulista talvez ser declarada a vencedora do lote 1, que é muito relevante, mas não é bem simples, não é tão simples assim. Eu vou explicar o porquê, mas já deixa o like no vídeo, também inscreva no canal, tá? Muitos de vocês não são inscritos, inscreva-se e ativa o sino. Bom, então aqui vamos ver primeiro a opinião do mercado, né? O consórcio Gênesis fora do jogo, a ISA deve ser declarada aqui a vencedora do segundo lote do leilão de transmissão. Nós já vamos ver o porquê não é tão simples assim. E o Itaú diz que a decisão da ANEEL foi significativa pelo tamanho, né, e o papel fundamental entre as regiões Norte e Nordeste e Sudeste, que foi aqui a integração que esse lote 1 faz, né? E assim, óbvio que isso aqui tem que levar em conta. Então a gente já tem aqui um primeiro ponto, que é esse lote é muito importante, o governo está com pressa em relação a isso. Então vamos ficar com isso em mente. E a gente continua aqui vendo que a decisão não foi tão inesperada, né? Exatamente pela dificuldade que esse consórcio estava tendo, né? Para comprovar aqui a qualificação para realmente levar esse lote. E o lote 1 foi vencido numa disputa entre 10 proponentes, sendo que a segunda proposta foi exatamente a da Transmissão Paulista, e essa primeira proposta vencedora teve um deságio monstruoso de 66-18, ela levou logo na primeira fase, foi muito desconexo, foi assim o leilão, o lote mais desconexo de todos. A empresa deu um deságio aqui muito estranho, ficando muito diferente. Todas as empresas ali tiveram ágios próximos, e esse consórcio aqui destoou neste lote aqui, tá? Então, o mercado tá falando que não é grande surpresa ela ser desqualificada e tal, né? E aí a gente vai ver aqui algumas premissas. Óbvio que o BBA aqui fala que a Transmissão Paulista não deu grandes detalhes, porque, né, claramente ela não venceu o leilão, não tinha por que ela ficar explicando aí o lance que ela deu num leilão que ela já não venceu, né? Enfim, o ágio dela era 45, o ágio do concorrente aí que venceu foi 66. E aí eles comentam aqui um ponto muito importante, é o primeiro ponto de alerta que eu já iria comentar, mas eles falam aqui, ó. Esperamos que o consórcio Gênesis entre com um pedido de liminar, tentando derrubar a decisão da agência reguladora. No entanto, vemos pouco espaço para uma reivindicação legal e bem-sucedida. Então, eu também acho isso, assim, eu não sou nenhum especialista na questão jurídica aqui, mas eu também acho que vai ser muito difícil eles levar isso aqui adiante, até porque se não comprovou a capacidade de levar esse lote, não vejo espaço para eles realmente acabarem aí vencendo uma segunda chamada, ainda mais nesse lote 1 que é importante e é muito grande, e o ágio ali foi esquisito, né? Enfim, os analistas então fizeram algumas preposições aqui, algumas premissas para o lote 1. Então eles comentam, né, que esse lote 1 está em linha aqui com o histórico da empresa dos lotes, e eles consideram aqui o BBA, sem grandes explicações da empresa, né, que a gente vai ter que ver depois, uma tira alavancada no lote 1 poderia ser de 9,3 com VPL de 168 milhões, considerando os benefícios fiscais se a dívida for emitida no nível hold. Eles acreditam que as premissas apresentadas parecem um valor justo. Na minha opinião, depois que a gente vê o posicionamento da empresa, vai ficar melhor ainda, né? Vai ser um lote muito interessante. E eu digo por quê, né? A gente observa aqui que este lote, ele teve aqui o vencedor do consórcio Gênesis, e o consórcio Gênesis acaba, se realmente a Transmissão Paulista for vencedora desse lote, ele acabou ajudando. Por quê? Ele eliminou a possibilidade do lance, da segunda fase do lance, que é assim, quando duas ou mais empresas têm ali uma proximidade de 5%, acaba tendo a segunda fase. E isso iria acontecer, se não existisse o consórcio Gênesis, iria acontecer entre Transmissão Paulista e a Engie aqui, elas iam disputar a segunda fase aqui do leilão, então elas iam diminuir esse ágio aqui, ia ser mais esmagado, né? O deságio seria maior, ou seja, dado o valor de referência que a ANEEL trouxe, as empresas teriam que esmagar, teriam que comprimir mais, teriam que falar que iam receber menos receita aqui para vencer o lote. É isso que ia acontecer, né? A concorrência aqui ia ser mais apertada. Enfim, a Transmissão Paulista tem então um lance aqui de 283,8 milhões, então é um valor bastante interessante em termos de RAP também, é um lote grande, né? Foi o segundo maior. Então, só observando aqui o que aconteceu nesse leilão 1 em relação à Transmissão Paulista, ela venceu aqui 2 lotes, o lote 7
que é o maior, e o lote 9 aqui, que foi o pequeno, né? Que teve bastante sinergia para ela. E aí ela comenta, né, que isso aqui traria 4% de aumento em relação à RAP, portfólio total dela, né? Então, olha só, ia dar um salto de 4%, saindo de 5,7 para 5,93, né? Só que se a gente acrescentar aqui o lote 1, daria mais 284 milhões. Então, elevaria não mais em 4%, mas em 8,94%, o que também levaria a RAP para 6,212, né? O que representaria então um aumento em relação a esta final que nós temos hoje de 4,57. Então você vê que é muito representativo. Lembrando que isso tudo aqui, esses 3 lotes têm 30 anos de concessão. Então, assim, estende também o prazo para a gente ficar tranquilo em relação à Transmissão Paulista. Então eu perguntei para o RI da Transmissão Paulista sobre essa questão aqui do leilão de transmissão. E aí eles me comentaram que ainda não está definida essa situação. O primeiro ponto é exatamente que a corretora falou lá, a questão da possibilidade do consórcio Gênesis entrar na justiça, e aí abre parênteses, na minha opinião, eu acho que não vai dar em nada, na opinião também da corretora lá também não ia dar, né? Isso aí é um ponto que fica em aberto. E o outro ponto é a questão realmente que está no edital. Eu fui lá no edital e peguei aqui essa descrição, olha só. No caso de inabilitação da proponente, vencedora ou desqualificação de proposta financeira, poderão ser convocadas, mediante a conveniência do interesse público, para apresentar os documentos de habilitação no prazo idêntico à concedida à proponente inabilitada, às demais proponentes sucessivamente, o segundo em ordem crescente para os valores ofertados pelo leilão, até que se atenda às condições de habilitação fixadas nesse edital. Então, ou seja, a próxima a ser chamada, teoricamente, seria a Transmissão Paulista e depois, se não fosse aí, seria então a Engie, assim sucessivamente. Porém, observe esse trecho aqui, né, que nos deixa aí na dúvida. Mediante a conveniência do interesse público. Então, isso aqui deixa uma brecha, deixa em aberto, né, para o governo decidir. Que seria, então, conveniência do interesse público? Nós temos duas frentes aqui, agora já entra a minha interpretação, tá? Só reforçando que esse trecho agora que eu vou dizer é a minha interpretação, tá? Então, o que acontece? O que poderia ser interesse público? O interesse público do governo, um deles é reduzir essa RAP aqui. Quanto menor o valor, melhor. E aí, quando eles olham para o leilão como é que foi, a gente vê aqui, ó, que tivemos uma concorrência apertada entre Engie e Transmissão Paulista. Então, por que não tentar fazer um novo leilão, né? Colocando esse lote de novo lá e aí pôr os dois para brigar, porque provavelmente Transmissão Paulista e Engie já se mostraram interessadas e vão querer brigar por isso, e de repente até não pode pintar uma outra aqui, né? De repente a Eletrobras melhora a proposta, enfim. Mas uma coisa que deve acontecer com certeza é a Engie e a Transmissão Paulista. O segundo ponto trabalha em favor da Transmissão Paulista, que é a parte da importância desse lote, essa integração entre as regiões Nordeste e Sudeste. Ele foi colocado, inclusive, neste leilão aqui, por um motivo. Para as obras aqui andarem relativamente, aproximadamente juntas, isso aqui vai tirar um pouco da programação prevista. O leilão ia para um fim do ano, ia atrasar 6 meses aqui, na teoria, né? Porque esse aqui foi vencido em junho, o outro vai ser em dezembro. Então, nós teríamos que entrar neste lote aqui, que aliás já é um lote recorde, né? De repente, no meio do caminho, a Engie foca a sua atenção em outro lugar e deixa esse lote para lá. Então, esse vai ser o grande dilema do governo. Ele deixa esse leilão junto com o maior leilão do ano e vamos ver se consegue um preço mais bacana, ou ele simplesmente deixa a Transmissão Paulista vencer e ele ganha tempo, ele ganha 6 meses. Vale destacar que nós temos relatório de algumas empresas, nós vimos na Aura Energia, por exemplo, e na S Brasil, o tal do curtailment, né? Ou seja, energia sendo jogado fora. O Brasil e algumas partes está gerando energia e está sendo jogado fora porque não tem onde escoar. Você imagina se você atrasar 6 meses, isso não pode refletir lá na frente em algum desperdício de energia. Então tem isso também, né? Às vezes o barato sai caro, né? Ele vai aqui economizar uma mixaria de repente ali no deságio e aí vai ficar perdendo 6 meses. Então tem esse lado também. Se o governo pensar com a cabeça, deixa a Transmissão Paulista vencer, que aliás é uma empresa bastante competente já nessa questão. E aí, caso a Transmissão Paulista por um milagre não queira, que eu acho muito improvável, entraria a Engie ainda, né?
então, que também é outra muito competente. Então, na minha opinião, acho que até tem mais chance de realmente a transição paulista ser declarada vencedora, mas a gente conhece esse governo, eles gostam de fazer um negocinho de uma propagandinha de estamos aqui melhorando os custos, né? Quem sabe ele joga aqui no segundo lote, no segundo leilão, né? E aí só entrando no detalhe desse segundo leilão aqui, que é gigantesco, tá? Na call da empresa, ela comenta, né? Esses lotes aqui são gigantes, e principalmente esse um aqui é monstruoso, né? Que é o de rate contínua. E aí a Transição Paulista falou na call que ela não vai estar de olho nesse lote aqui, não. Ela está de olho em outros e tal, mas esse primeiro aqui não é. Primeiro, porque é gigantesco, vai ter que fazer parcerias e tudo mais, provavelmente também porque corrente contínua, né? E aí eu já comentei de empresas que podem estar de olho nesse lote aqui, né? De corrente contínua. Não será a Transmissão Paulista. E aí aqui no segundo e no terceiro, de repente ela pode estar de olho aí. Só que, se ela ganhar esse lote agora, talvez mude um pouco os planos, né? E aí, pessoal, eu vejo muito de vocês preocupado aqui com o fato da Transmissão Paulista estar com yield baixo nesse momento e não ter anunciado nenhum dividendo. A empresa reforçou lá na Cal, agora estou falando da Cal, pós-resultados ali, que ela vai pagar dividendos, provavelmente vai buscar ali tentar pagar os 75%, né, que é o payout mínimo ali. E aí você deve estar pensando, bom, ela pagou 75% no ano passado, e aí o dividendo deu apenas 75%. Ela anunciou aqui, ó, ela tá com o dia 26/12 e aí pagou dia 11/4. Aí você tá pensando, bom, é só 4%, então é pouco. Mas não é bem assim, tá? Então, se ela conseguir realmente pagar os 75% de dividendo do payout ali, lembra que o lucro da empresa não para de aumentar neste ano, e eu já falei para vocês que ele vai aumentar durante o ano inteiro. Se você olhar o lucro da empresa, ele vem aumentando trimestre após trimestre e vai aumentar ao longo do ano inteiro. Só que se você olhar o lucro oficial dela, né, acaba não tendo essa mesma repercussão. Parece que está melhorando, mas está oscilando, mas não é bem verdade, porque o lucro que a gente tem que olhar da empresa é o lucro regulatório, que é o que vai realmente mostrar ali o que está realmente performando em dinheiro, que é o que vai gerar os dividendos. É isso que a gente tem que olhar. Ele não para de aumentar trimestre após trimestre, vai aumentar até o fim do ano e o dividendo da empresa vai ser maior do que 6% provavelmente. E aí eu tenho lá na planilha de preço teto, quem é membro do canal, o dividendo que eu estou prevendo para a empresa até prever ali no começo do ano. Por enquanto eu mantenho aqueles números. De repente, ela surpreendendo, a gente pode até pôr um dividendo maior, mas o fato é que vai passar os 6% provavelmente, tá? Então, não precisa ter pressa. E quando será divulgado esse dividendo? Provavelmente depois ali do leilão de transmissão que acontece no meio de dezembro. Então, deve ser anunciado assim como foi no ano passado, no fim do ano. É o que eu estou esperando aqui para a empresa, tá? Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal ativando o sino e considere se tornar membro do canal, para você ter acesso à planilha de preço teto, dividendos e vídeos exclusivos. Um abraço e até o próximo. Valeu!